Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vale a Pena Investir na Bolsa. Hoje eu trago para vocês uma análise e vamos olhar aqui o que aconteceu com esse fundo por causa dessa queda aí, né, nos últimos 5 dias. Fundo imobiliário KNRI11. Esse daqui é um fundo, é um dos queridinhos, está em várias carteiras aí, top, né, um dos top 5 aí da bolsa. Tem um valor imobiliário aí de 4,6 bilhões em ativos, tá? E uma quantidade enorme de cotistas. Então, você já vê que a liquidez dele é muito boa. Então, por que da queda? E a queda não é pouca, hein? Vamos à nossa leitura do relatório gerencial e vamos falando e discutindo sobre essa queda, tá? Na telinha aqui nossa, esse aqui é um fundo, nos últimos 5 dias caiu 7%. Valor de tela de cotação R$ 137,65. Ele paga aí um dividend yield de 8,72% nos últimos 12 meses. Está com preço-valor patrimonial de 0,85. O valor patrimonial é de R$ 161,65. Ele paga R$ 1 de rendimento. E nos últimos 12 meses aí, ó, 14,64% de queda. E somente no mês de setembro, 10%, que foi a queda acumulada até a data de hoje, tá bom? O interessante é que esse fundo ele está na mínima das 52 semanas, né? R$ 137,65. Muito bem. Então vamos ao relatório gerencial, o último que saiu, tá? Nesse último relatório ele está informando, tá, a aquisição de 57% aqui da Torre Cristal, o valor de 570 milhões. No caso, essa aquisição foi uma excelente aquisição, porque ele tem aí um RMG, uma renda mínima garantida, pelo vendedor, tá? Aqui nos termos, né? O termo de compromisso de compra e venda. E antes que vocês me perguntem qual é o prazo, impressionante, tá, pessoal? É 6 anos de renda mínima garantida para o fundo, né? Isso aqui é top. Vamos lá, continuando a leitura aqui do relatório, e aí a gente vai discutir essa queda aqui, tá? Ele fez aqui algumas aquisições, né? Olha só, locação de 3 conjuntos para inquilinos. Ele também teve saída, também empresa SG Tecnologia Clínica. Enfim, tem toda uma movimentação de entrada e saída de inquilinos e também eles conseguiram segurar também alguns, tá? Estão informando também que o fundo terá uma redução de taxa de administração, que essa taxa é anual, de 0,06% ao ano e é definitivo. Muito bem. Aqui tem o histórico de todas as emissões desse fundo com relação ao valor referência da cota. Assim, pessoal, esse aqui é um fundo que tem algumas especificidades, tá? Olha só, vacância, olha só, 9,26 em 2023, agosto, e atualmente 7,27, está caindo essa vacância. Essa aqui é a vacância financeira, tá? Temos a vacância física de 3,15 para 2,53, muito bem controlada essas vacâncias, tá? A carteira imobiliária, eu tenho aqui, eu vou logo para tipologia, tá? 46% é escritório e os 54%, arredondando aqui, é logístico, tá? A receita por estado, 64
18,49% é São Paulo, Rio de Janeiro é 18,78% apenas, tá? Já vamos chegar aí. Minas Gerais, 16,73%. A receita por tipo de contrato, a maior parte é atípica. Gosto muito, tá? 52%. E o restante aqui, 47%, é típico. Índice de reajuste é quase 69%, é IPCA. O restante é IGPM. Cronograma de vencimento dos contratos. Temos aqui 2025, nossa, baixíssima mesmo, tá? Os vencimentos entre 3% e 4%, 3% para escritório e 4% para logístico. Esse índice de vencimento de contratos aumenta um pouquinho, no caso dobra, né? 8% em 2026 e 10% respectivamente, escritório e logístico. Ou seja, está bem tranquilo mesmo com relação a vencimento de contrato. Ótimo. Temos alguns revisionais aqui, que a maior parte também está sendo realizada em 2024. Temos algumas carências, tá? Projeção do incremento da receita conforme término da vigência das carências de contratos de locação, tá? Ou seja, conforme vai vencendo, temos aí um aumento, um incremento relacionado a esses contratos, tá? Então aqui, ó, eu vou começar aqui em setembro, olha só, 2024, 175 e assim por diante. Quando chega em fevereiro, esse valor já sobe um pouquinho para 218 mil. Tudo bem. Vacância por segmento. Olha só, agora é interessante, né? Eu havia falado para vocês, conforme o próprio relatório, que a receita principal, a maior parte é São Paulo e Rio de Janeiro, quase 20%, ok? Porém, se você for olhar a vacância financeira, a menor parte, agora é o contrário, a menor parte é São Paulo e a maior parte da vacância é Rio de Janeiro, ou seja, Rio de Janeiro ainda continua ainda com seus problemas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com relação à vacância no caso aqui, no estado do Rio de Janeiro, tá? Isso é ruim, tá? Mas é a maior parte dessa vacância. Vamos lá. Então, nós temos aqui a distribuição dos contratos por localização geográfica, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Aqui tem todos os nomes aqui dos prédios, edifícios no caso, né? E a parte de galpões logísticos. Então, hoje é 12 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos, tá? Aqui tem toda a parte de fotografia para a gente conhecer aqui os imóveis. Eu vou pegar aqui, como eu peguei ali Rio de Janeiro, vamos dar uma olhada aqui, Rio de Janeiro, olha só, eu tenho vacância aqui, ó, 12,5 no Rio de Janeiro, eu tenho aqui também no Rio de Janeiro, olha lá, 71%, mais um aqui do Rio de Janeiro, de vacância, e assim por diante, tá? Agora, vamos a uma análise aqui um pouco mais avançada, tá? Informações contábeis com relação à receita de aluguéis. Eu tenho aqui 80 centavos e conforme ele tem aí a movimentação receita financeira, lucro com venda de ativo lá no passado, aluguéis antecipados e outras despesas aqui. Eu tenho aqui uma geração aí para distribuição aos cotistas de 99 centavos. Ele complementou aí com 1 centavo relacionada à reserva que ele tem. Então, distribuiu novamente R$1. Ele vem fazendo isso já faz um tempo. E, basicamente, pessoal, esse aqui é um fundo em que ele tem um pequeno problema que não sei se o pessoal já percebeu nele, tá? É o seguinte,
O fundo, se você olhar o valor patrimonial, olha só, desde 2015, tá? Isso aqui é fato, tá? Isso aqui, contra fatos, a gente não tem o que fazer, né? Olha só, ele veio ali no valor de R$ 157, tá? 155, R$ 157 em dezembro de 2015. E esse valor patrimonial vem caindo, subindo, caindo, subindo, ok? E hoje, olha só, no caso aqui, fechamento julho 2024, eu tenho ele no fechamento a exatamente R$ 161, né? De valor patrimonial. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? Puxa, saiu de 157 para R$ 161, são quantos anos, né? 2015 para 2024, são praticamente aí 9 anos, ok? 9 anos. Não houve valorização do valor patrimonial, e aí é a questão, tá? E quanto mais aquisições, quanto mais emissões de cotas, você acaba diminuindo essa valorização patrimonial, sim, tá? Ah, mas ele faz emissões acima do valor patrimonial. Tá bom, ok. Mas não é o que está dizendo esse gráfico, que é fato, tá? Só por uma intenção de ter um entendimento maior, eu peguei aqui um informe anual aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, 30/6. Eu tenho aqui, ó, todos esses imóveis. No caso aqui, quem fez o laudo foi a Colliers, tá? E aqui tem todas essas valorizações e não valorizações. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente copiei todos esses dados, colei aqui em um Excel, tá? Então, eu tenho uma valorização, isso aqui é o que tem lá, tá? E qual foi a média, tá? Qual foi a diferença entre o valor anterior e o valor atual. Então eu tenho exatamente aqui uma valorização dos ativos de apenas 2,43%, apenas, tá? Como é um informe anual, em um ano valorizou isso, tá? Se você olhar no gráfico, olha só, 161, olha lá, deixa eu pegar aqui dezembro, era 158, pula para 161, mas assim, né, pessoal? Depois falam que fundos de tijolos eles se valorizam, mas cuidado, só vai valorizar se tiver uma quantidade de emissões em que valha a pena mesmo. E pelo histórico que está aqui, quase que, entre aspas, ficou elas por elas, tá bom? Sim, eu quase não mencionei com relação à alavancagem imobiliária, tá? Para esse imóvel, olha lá, 195 milhões, esse último, né? TR mais 9,5%, e eu tenho uma outra alavancagem aqui desse galpão logístico, no valor aí de 150 milhões. É muito baixa essa alavancagem, dá para controlar tranquilamente. Então fica a nossa experiência com relação a esse fundo, né? Por mais top que seja, né? Por mais assim que as pessoas gostem, eu tenho que ter um cuidado danado, porque tem muita gente que ama esse fundo, mas a parte de valorização praticamente não houve valorização dos imóveis ao longo dos anos. Está certo que ele foi fazendo aquisição em cima de aquisição, mas não houve. É esse o cuidado que a gente tem quando a gente vai investir, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, dê aquele like, né? Ajude
o nosso canal e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, boa semana, tchau, tchau.